noite, professora Valesca Ferreira. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Bom, a professora Valesca Ferreira, ela é professora aqui dos cursos de Comunicação Social da Descomplica Uniamérica e também é empresária e designer. Hoje a gente vai abordar um tema super importante hoje em dia na sociedade e espero que vocês gostem e que você também se sinta à vontade para falar sobre o tema. Professora, você acredita que a criatividade pode transformar o mundo? E como já usou sua profissão para ajudar projetos sociais? Sim, a criatividade ela é muito importante para o ser humano. Todo ser humano ele é criativo. Ele só não descobriu isso ainda. Então a gente dentro da própria Uniamérica, nossa forma de trabalhar aqui, de dar aulas, a gente procura estimular essa criatividade de cada um, né? Com os trabalhos, com a metodologia que a gente tem de ser ativa, né? E sim, você pode transformar o mundo quando você consegue encontrar um propósito nisso, né? Você pode encontrar um propósito na criatividade, na forma que você interage com as pessoas, na forma que você cria ideias, que você consegue concretizar ideias, né? E você encontrando um propósito nisso, em qualquer área, não somente na comunicação, as pessoas vivem muito mais felizes. Então é importante ter esse desenvolvimento de criatividade independente da área, em qualquer ser humano. E isso sim, você pode mudar o mundo com isso, porque você vive mais feliz quando você encontra um propósito e você consegue aplicá-lo na vida. Certo, vamos dar continuidade. Como ONGs de animais podem impactar ainda mais o amor pelos pets? A ONG ela já é uma concretização de algo pessoal, de um propósito, né? E isso no caso de pets, que também é uma das minhas paixões, né? Ele é super importante, porque um pet, ele trabalha na nossa vida, de certa forma, trabalha a nossa afetividade, a gente desenvolve afetividade com os pets. Então eles têm uma função super importante. E quando você tem ONG, pessoas fazendo trabalhos voluntários, sem ganhar nada, então isso é um propósito magno dela. Ela consegue, é importante ela ter um meio de sustento, mas é importante você ter um hobby ou um propósito, que mesmo que não seja dentro da sua profissão, que você possa pôr em prática, porque isso realiza a pessoa, né? E não é que você não vai encontrar, vai ser tudo fácil. Então, mas as dificuldades, quando são superadas, elas nos dão muita força para continuar. E aí você tem uma autoridade moral sobre aquilo, porque você não está ganhando dinheiro em cima, por exemplo, de uma ONG, de um trabalho voluntário. Imagina. Ainda mais com os pets, né? Então, pets são inocentes. Eles não estão ali, eles não têm como pensar se eles estão... quando eles estão nas ruas, eles tentam sobreviver. E quando o ser humano pensa sobre isso, né? Então, toca na nossa emoção de querer ajudar os bichos que estão nessa situação de rua, de fragilidade, né, sem dono, sem tutores. Então acho que isso mobiliza bastante as pessoas. Isso é muito bom. Certo. Na sua trajetória, qual foi o resgate ou experiência com animais que mais marcou sua vida e que pode despertar ainda mais interesse de outras pessoas que amam os pets? Uma vez eu estava com a minha empresa ainda, física, tinha uma sede física, e eu saí num feriado, no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E eu fui na minha empresa buscar uns papéis para trabalhar em casa. E eu vi esse cachorro imundo. Ele era marrom, quase marrom escuro, na porta da entrada do prédio onde tem minha empresa. Minha empresa fica no térreo, né? E ficava no térreo. E ele estava ali enroscadinho. E eu entrei, e ele tinha um olhar tão triste, tão triste. Ele olhou para mim. Eu não consegui não pegar aquele bichinho. Eu peguei ele no colo. Não importa se ele fosse me morder, se ele estava sujo. Eu peguei, levei ele para dentro da minha empresa. Aí tinha alguns restos de comida de das meninas que trabalhavam lá. Eu liguei para uma delas e falei, eu posso usar sua comida para alimentar um pet que eu acabei de trazer para dentro da empresa? Ela, por favor, pode fazer isso. E eu tenho fotos dele no meu Insta, né? O nome dele era Tony Stark. Ele era bem velhinho. Ele durou só 2 anos comigo, foi uma tristeza muito grande quando ele se foi. Mas ele impactou muito a minha vida. Eu já tinha outros cachorros, mas ele impactou, foi o que mais me impactou. Esse resgate foi o que mais me impactou. E eu coloquei, ele virou um mascote porque eu levava todo dia ele para a empresa. Então todos no prédio sabiam, né? A maioria das pessoas que nos conhecia sabia que eu tinha resgatado ele lá.
e ajudava, né? Assim, eu trouxe um pacotinho de ração para ele, trouxe alguma coisinha assim, sabe? Sim. Eles ajudavam. Então, foi muito positivo você ver como mobiliza as pessoas, porque teve outros vizinhos lá do prédio que pensaram, nossa, eu tô pegando o Uber, eu não vou conseguir pegar esse cachorro. O Uber não deixa eu levar ele comigo, senão eu levaria. Eu espero que uma boa pegue. E na sequência eu cheguei e peguei o cachorro. E essa vizinha que trabalha lá ficou muito feliz quando viu que eu peguei o cachorro. Sim. Que bom que a senhora conseguiu acolher esse cachorro. Consegui. E dando sequência, muita gente acha que ajudar é só dar dinheiro ou ter muito tempo para a causa. Quais pequenas atitudes podem ajudar nessa causa animal? Eu acho que você tem que gostar. Primeiro de tudo, você tem que se identificar com isso. Então não adianta forçar uma situação, né? A primeira coisa é você identificar que você gosta. E é importante você entender também que em qualquer coisa que você goste, você vai fazer, vai começar a fazer, vai ter coisas que você não gosta tanto. Isso é da vida. Você não vai gostar de tudo. Não tem jeito. Até num relacionamento de amizade, um relacionamento com um marido ou uma esposa, tem coisas que você vai gostar e tem coisas que você não vai gostar. O principal é que você goste da maioria das coisas. Então isso vai te sustentar lá dentro. Então a primeira coisa é essa, você tem que gostar. E assim, quando você vai fazer um trabalho desse, você engaja num trabalho, por exemplo, um voluntariado, o que acontece? Você tem um ganho que não é dinheiro, é uma satisfação íntima. Que quando você faz alguma coisa que você gosta e você vê os bichos ali que você ajudou, eles melhores, isso te dá muitas vezes algo que o dinheiro nunca compraria para você. Entende? E você encontra muitas amizades também nesses meios. Então também isso ajuda, o vínculo de amizade ajuda você a sustentar uma causa. Então são coisas que você deve prestar atenção na hora que você vai pensar em escolher por exemplo, algum trabalho de voluntário para fazer. Sim. Se alguém que está ouvindo nosso podcast agora e quisesse ser voluntariado, qual seria o passo mais simples para ele começar? Mesma coisa, eu diria, pensa em algo que você gosta, não consegui achar nada do que eu goste. Então, você inicia por algo que você pode vir a gostar. Experimente, principalmente você sendo jovem, porque você tem muito tempo para fazer várias experiências, errar, acertar. O erro, ele não é um erro, não era isso. É uma porta que você vê que você não se vê ali dentro. Então você elimina aquela condição, você vai para outra. É a experimentação que é importante. É você experimentar e se lançar, ter essa coragem. Né? Porque tem gente que fica com medo de, não vai dar certo, e nunca faz. E é importante você começar, mesmo sem saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer agora, como é que você vai saber se você não experimentar? Sim. Para finalizar o nosso podcast, com os alunos que ingressaram agora em medicina veterinária, né, que exige muita paixão pelos animais em geral, qual frase motivadora você pode deixar para eles? Para você lidar com os animais, é importante também vocês lidarem com seres humanos, porque você vai lidar com os tutores dos animais também. Então, é gostar de seres em geral. É importante vocês gostarem e desenvolverem esse gostar de seres humanos e não humanos, sub-humanos. Sim. É importante o gostar. Muito obrigada, professora Valéria, pela sua entrevista para o nosso podcast. É isso, pessoal. O nosso podcast se encerra por aqui. E fiquem ligados que logo mais vem muita novidade por aí. Tchau!